Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 12. Em nome de Jesus. Jesus, amado Deus, Pai. Senhor, nesta hora, meu Pai, eis-me aqui a tua igreja. Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, necessitamos ouvir, meu Pai, a tua voz, necessitamos ouvir cada dia a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, que salva e que traz a salvação para aqueles que creem, acreditam no Cristo vivo, que deu a vida por cada um de nós. Então, Pai, nesta hora, humildemente, eu peço ao Espírito Santo de Deus que me dê, Pai, a revelação, o entendimento que vem através do Espírito Santo, para que venha, meu Pai, cada dia, cada um de nós, crescer a tua palavra dentro de cada um de nós, Pai. Senhor, necessitamos cada dia de ti. Então, Pai, nesta hora, fale da tua igreja, fale com teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Amém? Glória a Deus. Aqui, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Palavra do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu estava pedindo do Senhor, já estou falando, essa palavra veio no meu coração, né, e tenho a certeza que foi Deus que falou no meu coração essa palavra, porque tem muitas coisas aqui que chamam a atenção, como nós sempre falamos, a palavra, a gente pode ler a palavra várias vezes, mas o Senhor sempre fala algo diferente para cada um de nós, e quando vê essa palavra na casa do Senhor, né, vai estar falando aqui, ele está dizendo da casa do Senhor, a casa onde é o lugar para as pessoas adorarem a Deus. Este lugar, nós estamos agora aqui, é para adorar o Senhor. É para nós nos postarmos diante do nosso Pai e adorá-lo. Esse lugar não é lugar para vendas, não é lugar para fazer nada a não ser ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E como o Senhor falou aqui, que entrou Jesus no templo de Deus. Jesus entrou naquele lugar e Jesus ficou indignado com aquilo. Porque aquele lugar foi feito para adoração, não foi feito para vendas, não foi feito para fazer outras coisas. E ele fala, e o templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas. Então Jesus entrou ali indignado, né? Porque como pode entrar na casa de Deus e ver, né, dentro de Jesus entrar, né? A gente vai imaginar Jesus entrando, né, chegando e vendo as pessoas, em vez de estar adorando, está ali vendendo coisas, né, como está escrito aqui, os cambistas vendendo cadeiras, pombas, vendendo várias coisas na casa de Deus. Então, o que o Senhor veio falar para cada um de nós, que nós não podemos, né, deixar com que o templo onde é o lugar que adoramos a Deus virar algo de negócios, porque Deus não é negócio, a palavra de Deus não é negócio. Esse templo foi levantado, esse templo está aqui para nós adorarmos o Senhor. Então não podemos permitir de forma alguma que venha haver nenhum tipo de qualquer venda, qualquer coisa dentro do lugar onde nós estamos neste momento para adorar o nosso Pai. Aquele que quiser entrar por esta porta vai ouvir a palavra da vida, a palavra da salvação. Por isso que nós temos que estar em todo o tempo vigiando, orando, porque o inimigo ele é sujo, nós sabemos que o inimigo ele é sujo, e muitas das vezes pode colocar alguma ideia, né, na mente, no coração, e nós temos que saber que este lugar é somente para adoração, adorar a Deus. Né? E Jesus se orou naquela hora e saiu expulsão, mandando todo mundo embora, sai fora, porque esse lugar aqui é para adoração. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra, quando ele falou, né? Quando ele fala assim, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então essa casa é chamada casa de oração, para ouvir a palavra, para aqueles que entrarem aqui sejam libertos, para aqueles que entrarem aqui sejam curados, venham conhecer o Cristo vivo, venham realmente se prostrar diante do Senhor e adorá-lo.
Jesus ele tem que se alegrar com cada um de nós, ele se alegra quando nós nos reunimos para adorá-lo, para buscá-lo, para estar em sua presença. Mas isso aqui também me chamou a atenção quando ele fala dessa casa, né? Casa de oração, aqui ele está dizendo templo, né? Mas o que me chamou mais a atenção quando ele fala da nossa casa espiritual também. Nós temos uma casa espiritual onde habita o Espírito Santo de Deus. E o que nós estamos fazendo com esta casa? O que nós estamos fazendo com essa casa? Aí quando Jesus entrou, ele viu tudo isso aqui, ele se indignou. Será que a gente está cuidando bem da nossa casa? Será que essa casa está sendo bem cuidada? Porque é o nosso templo. O templo é a casa do Espírito Santo de Deus. Este lugar é o templo do Espírito Santo de Deus. E será que nós estamos cuidando bem dessa casa? Será que Jesus está alegre com cada um de nós? Será que ele não está indignado como ele ficou indignado quando entrou neste templo e viu o que estava acontecendo? Será que ele também não está indignado com a gente? Se a gente está cuidando bem dessa casa, será que meus filhos estão cuidando da minha casa como tem que ser cuidado? Com amor, com dedicação, com fé, com tudo aquilo que é espiritual. Isso Deus está falando, eu abri a palavra e vi essas coisas no meu coração. Porque o nosso tempo é o tempo do Espírito Santo. Temos que cuidar dele. Não podemos deixar, como aqui, nessa igreja, neste lugar, as pessoas estavam fazendo ali vendas dentro da igreja. E o que a gente está fazendo com esse templo aqui também? O que a gente está deixando entrar dentro desse templo? E Jesus veio se indignar. O que a gente está deixando entrar aqui para roubar aquilo que é de Deus? Porque quando faz esse tipo de coisa dentro da igreja, está roubando o lugar de Deus. Porque o lugar aqui é para adoração, não é para vendas. E quando a gente deixa as coisas que não é de Deus entrar em nosso coração, não é proveniente de Deus. Então nós temos que cuidar dessa casa também. Temos que cuidar da casa onde nós nos reunimos para adorar o nosso Pai. E temos que cuidar dessa casa espiritual, que é onde mora o Espírito Santo de Deus, onde mora a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, quando ele fala aqui dessa casa, me chamou a atenção, dessa casa espiritual, que é o templo do Espírito Santo. A gente não venha deixar aquilo que é de errado estar dentro desta casa. As mentiras, os enganos, os orgulhos, as avarezas, as mágoas. Essa casa ela tem que ser bem guardada, porque ela está sendo guardada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que a gente venha o quê? Venha estar limpando essa casa todo o tempo, não deixando que essas coisas venham entrar dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa vida, ela pertence a Jesus. A nossa vida não é mais nossa. Para isso ele chamou a cada um de nós para adorá-lo. Então Jesus, será que ele está feliz com a nossa casa? Será que Jesus tem prazer de entrar na nossa casa? Porque o Espírito Santo de Deus já está em cada um de nós. Nós já temos a palavra de Deus. Mas nós temos que saber o que Jesus se alegra. O nosso Pai fica feliz quando nós estamos o quê? Em obediência, fazendo a vontade de Deus, olhando, né, para as coisas
E temos que nos dignar, assim como Jesus fez, saiu arrancando tudo fora da casa de Deus. E neste lugar aqui é somente para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Para ter transformação, para ter libertação, para ter cura, para ter salvação. Essa casa foi feita para isso, para adorar a Deus. Aqui não é para ninguém aparecer, aqui não é para ninguém ser melhor do que ninguém. Quem tem que aparecer aqui é Jesus, o dono da salvação, o dono da vida, da santificação, da purificação, o que limpa o templo. Nosso templo, quem limpa é Jesus. Ele que limpa o nosso templo, Ele que nos purifica, Ele que nos santifica. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então não viemos atrás de coisas que perecem, de coisas que vão ficar por aí. Vamos buscar as coisas que são do alto. Vamos nos limpar, vamos nos purificar. Vamos arrancar fora da nossa casa, a casa que é de Deus. Arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Para isso Ele chamou a cada um de nós, para nós termos uma casa limpa. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E Jesus fez tudo isso e arrancou tudo de dentro daquele lugar. Em nome de Jesus. E é isso que me chamou a atenção, irmãos. Vamos ter essa ousadia. Porque o Senhor diz que Ele fala que Ele já nos deu o espírito de ousadia. Vamos nos levantar em nome de Jesus para arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, e não deixar que nenhuma voz estranha venha falar conosco. Não deixar nada de mal entrar dentro deste templo, deste lugar, onde foi feito somente para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não podemos deixar, irmão. Não podemos deixar este lugar virar outro lugar, a não ser um lugar de adoração, de nos postarmos diante do nosso Pai e adorá-lo em espírito e verdade, em nome de Jesus. E temos que limpar cada dia a nossa mente, nosso coração, os nossos membros, os nossos ouvidos, nossos olhos, porque essa é a casa onde mora o Espírito Santo de Deus. Essa casa tem que estar sempre limpa, porque o diabo ele vai perturbar de todas as formas. O diabo ele está em derredor, ele quer botar pensamentos ruins, ele quer botar coisas ruins, mas em nome de Jesus, a palavra que liberta está nos libertando hoje de todo o mal, em nome de Jesus, porque essa palavra liberta, essa palavra cura para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que busca. Sabemos que erramos, falhamos sim, mas temos a certeza que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, habita em cada um de nós. Então vamos usar esse poder, vamos usar essa autoridade para repreender toda a obra do mal, tudo aquilo que nós, Deus, vamos manter a nossa casa limpa, purificada, santificada, e entrar na casa de Deus, mas com a intenção que? De buscar o que é espiritual. Vamos entrar aqui dentro deste tempo, mas para buscar o que? As coisas que são do alto, buscar tudo aquilo que é de Jesus, buscar a santificação, a purificação, nos santificar, ou entrar dentro deste lugar, dessa casa, onde foi preparada para nós adorarmos o nosso Pai. E vamos cuidar da nossa casa espiritual, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, através da palavra de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aqui em 2 Coríntios, aleluia, glória a Deus, 7:1, ele fala aqui, né? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. E aquele que tem o temor de Deus, aquele que busca a Deus, ele sabe que ele tem que se santificar, ele sabe que ele tem que manter a casa dele limpa, em nome de Jesus. Amém, igreja? E daqui, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos, né? Purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor a Deus. Então quer dizer o quê? Que nós temos que estar o quê? Em santificação, em santidade, para nos limpar, nos purificar, através de quê? Através da palavra. Não é através de homem, não é através de coisas, mas é através da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus santifica, porque é Jesus, é o Cristo vivo. Não é uma imagem, não é qualquer coisa. É o Cristo vivo, o Redentor, o Salvador da vida de cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. É isso que nós temos que ter essa consciência. De estar sempre com o nosso
tendo a nossa casa limpa, ordenada, limpa por Jesus, porque Jesus é limpo. Não podemos deixar mau humor entrar dentro da nossa casa, porque essa casa é a casa da morada do Espírito Santo de Deus, aonde um dia nós vamos dar conta dessa casa. Cada um de nós vamos dar conta dessa casa. E por isso que cada dia a palavra de Deus tem falado com cada um de nós. Por isso que cada dia a palavra tem nos exortado, tem nos chamado a atenção, para que a gente venha cuidar dessa casa, para que a gente não venha deixar nossa casa ficar suja, para que a gente não deixe nenhuma imundícia entrar dentro dessa casa, mas que essa casa venha estar o que é somente quem? Jesus. Quando vinha as imundícias, vinha as coisas ruins, tem quem para tomar conta? Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqui em Tiago, aqui em Tiago 1:21, também fala, né? Pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei como se dá uma palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra, irmão, a palavra da vida, a palavra da salvação, né? Porque receber, nós recebemos, nós aceitamos essa palavra na nossa vida, como o próprio Deus diz. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Mas cada um de nós que estamos aqui aceitamos essa verdade, e se aceitamos essa verdade, temos que procurar viver nessa verdade, temos que procurar viver na verdade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Como se dá uma palavra em voz enxertada, essa palavra está enxertada, essa palavra está dentro de cada um de nós, a qual pode salvar as vossas almas, a qual pode salvar aquele que crê, a qual pode salvar aquele que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! É isso que nós temos que fazer em todo o tempo. É limpar nossa casa, nos purificar, não deixar que nada de fora venha entrar dentro desta casa. Porque naquele, quando Jesus fala lá em Mateus, que Jesus se indignou naquilo, porque deixaram as coisas do mundo entrar dentro da igreja. As vendas. E muitas das vezes é o que acontece, deixa as coisas do mundo entrar dentro da casa do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus, porque essa casa é casa de adoração. Essa casa é casa para louvar ao Senhor, é para gratidão, é para agradecer ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas, pela vida que Ele deu para cada um de nós, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pela morte, a ressurreição, o sangue derramado na cruz. É para isso que nós viemos aqui, para adorar o nosso Pai, é agradecer pela vida, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela saúde que temos, agradecer pelos livramentos que Ele tem nos dado, agradecer pelo pão de cada dia, pedir força, pedir fortalecimento, pedir sabedoria, pedir unção, pedir virtude. É isso que a casa de Deus está aberta. É para isso, irmãos. Por isso que essa porta está aberta, para as pessoas entrarem e reconhecer Cristo como Salvador da vida de cada um, receber tudo que é espiritual, tudo que é do céu, a qual foi pago com alto preço, foi com sangue derramado, não foi com ouro, nem com prata, não foi com dinheiro, não foi com coisa boa, não foi com coisa mundana, foi com o sangue de Jesus, foi com a vida dele. Aleluia! E é isso que nós temos que entender a cada dia, irmãos. Não importa quantos estejam, não importa quantos tem, o importante é ter Jesus, o importante é ter a palavra. Glória a Deus. Cada um tem que se pôr, cada um tem que saber que Jesus é a prioridade da vida de cada um de nós. E aqui nós estamos para adorá-lo. São poucos, muitos não puderam vir, muitos não vêm, mas não importa. Nós temos que estar o quê? Na palavra. Aquele que aceitar a palavra tem que viver de acordo com a palavra. Jesus não vai mudar nada para fazer a nossa vontade. Nós que temos que fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes as pessoas querem inventar coisa, querem botar coisa no evangelho que não tem, querem fazer coisas que Jesus, que Deus não manda fazer. E aqui nós estamos, graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa sabedoria, nos dado esse conhecimento para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o único digno de adoração. Aleluia, meu Pai, glória a Deus, que possamos estar firmes em Cristo, na nossa casa, edificada em Jesus, não deixando que nada de fora venha entrar na nossa casa ou derrubar nossa casa. Não podemos estar fracos na fé, fracos espiritualmente, mas nós temos que
quem? Jesus. Ele é bem-vindo. Ele é o dono da nossa vida. Amém, igreja? E quando ele fala, enxertar de vós, a qual pode salvar as nossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falso discurso. Então, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes o que? Da verdade. Não é praticar as coisas mundanas, é praticar a palavra de Deus, é praticar o que Jesus tem falado para a igreja. Porque Jesus fala, irmão, está tudo escrito aqui. A palavra de Deus fala com cada um de nós. Ele nos exorta, ele nos chama a atenção, ele fala conosco. Se a gente abrir a palavra, a gente vai ver que o Senhor fala com cada um de nós. Então, viemos nos purificar, viemos nos limpar. Não vamos ouvir voz de estranho, não vamos ouvir voz de outras pessoas, não vamos ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus, que é o autor e consumador da fé de cada um de nós, que fala conosco, que nos chama a atenção. Aleluia, glória a Deus. Então vamos manter a nossa casa limpa, em nome de Jesus. Amém, igreja? É necessário que a gente venha entender e compreender o que Deus quer de cada um de nós. Com o tempo a gente vai entendendo que a palavra de Deus, que Jesus, ele fala o tempo todo conosco. Todos que sobem aqui em cima para trazer a palavra de Deus, não é a pessoa, é o Espírito de Deus, é Jesus falando, é a palavra, que a palavra é dele, a palavra não é nossa. É ele falando para cada um de nós, santifica, se purifica. O que você está fazendo com a minha casa? Ele fala, o que você está fazendo com a minha casa? Cuida da minha casa, cuida dessa casa, onde ele habita. Então nós temos que cuidar. E ele fala conosco todo o tempo, amém, igreja? É necessário a gente entender e compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, não só hoje, mas todos os dias, porque é necessário que a gente venha ter a nossa casa em santidade, em verdade, em justiça, em amor, não deixando que entre em nossa casa mentiras, orgulhos, invejas. Isso não provém de Deus, isso não é de Deus. Por isso que precisamos estar fortalecidos em Jesus Cristo, por isso que precisamos buscar mais de Deus, por isso que necessitamos mais estar na presença do Senhor, para que não venha a nossa casa servir de coisas mundanas, de coisas que não provém de Deus, fazer negócios. Não, aqui não tem negócio, aqui é sim, sim, não, não. Se a palavra está dizendo, amém, se a palavra não está dizendo, então não é. Glória a Deus. Mas não, quer inventar coisas. A gente não está aqui para inventar coisas, irmãos. Graças a Deus, não está aqui para inventar coisas. A gente está aqui somente para pregar o Evangelho da vida. O Evangelho da salvação. É isso que Jesus chamou a cada um de nós. E de todo mundo e pregar o Evangelho. E este lugar, cada templo que é levantado é para adorar somente o Senhor. Não é para fazer vendas. Não é para fazer coisas que não provém de Deus. Não é para... Dentro da casa de Deus não é lugar de coisas terrenas. Dentro da casa do Senhor é lugar de coisas espirituais, do alto, do céu. Porque é o lugar onde os filhos se reúnem para adorar o Pai. E o Pai é do céu. Como é que pode o filho estar reunido na casa e fazendo tudo que é mundano, fazendo tudo que é da terra? Não. A casa de Deus é para adorá-lo, em espírito e em verdade. E os filhos é para adorar. Se prostrar diante do Pai e adorar somente. Não deixar que as coisas do mundo entrem dentro da casa do Senhor, em nome de Jesus. E quando entrarmos na casa do Senhor também, temos que estar com a nossa mente limpa, o nosso coração limpo para adorar o nosso Pai. Se desligar das coisas mundanas, se desligar das coisas terrenas e nos ligar na presença do nosso Pai, porque Ele vai fazer a diferença, Ele vai trazer a transformação, Ele vai trazer a limpeza. Mas é necessário que a gente queira essa limpeza, é necessário que a gente venha cada dia buscar a palavra de Deus para que sejamos limpos, purificados por essa palavra. Em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Porque as coisas que estão ao nosso redor sempre querem tirar da presença do Senhor. Muitas das vezes vêm as vozes estranhas, a gente sabe disso. Mas maior é Jesus, maior é o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós, para que possamos somente ouvir a voz do nosso Pai. Porque através da palavra, quando a gente faz algo ou fala algo, a gente sabe se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Sabemos? Sim. Sabemos sim, se está de acordo com a palavra ou não. E graças a Deus por isso que o Senhor nos mostra. Quando nós estamos fazendo coisas que não é do agrado do Pai. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Não está correto, não está certo, mas continuam fazendo. Mas um dia tudo isso vai ser cobrado. Que tudo que nós fazemos aqui vai ser cobrado. A gente vai dar
corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha se alegrar com cada um de nós, não se indignar, como ele se indignou quando entrou lá e viu o que estavam fazendo dentro da casa do Senhor. O Senhor não se indignar que essa templo, que essa casa, nós não estamos cuidando direito dessa casa. Então, por isso que a palavra de Deus fala todo o tempo com a gente, para que a gente venha cuidar da casa do nosso Pai, na casa onde mora o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Ele fala conosco todo dia. Não faça isso, não faça aquilo, não se misture, não se junte, não faça isso, não faça aquilo. Perdoe, ame, tenha misericórdia, porque tudo isso é no reino do nosso Pai. As outras coisas é mudando, as outras coisas é do mundo, não faz parte do reino de Deus. O que faz parte do reino de Deus é a presença do Espírito Santo, é a unção, é o poder, é a virtude. Então vamos usar esse poder para expulsar tudo aquilo que estiver no nosso corpo, tem que sair fora, em nome de Jesus, e tem somente um lugar, o Espírito Santo de Deus. A nossa casa tem lugar somente, a palavra de Deus. Para Jesus, Jesus, o Senhor é bem-vindo. Jesus pode fazer o que o Senhor quiser, porque essa casa é sua, esse lugar é seu. Então, Pai, faça o que o Senhor quiser. É isso que nós temos que falar com o nosso Pai, porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Jesus. Ele é o dono, Ele é a vida, Ele que cuida, Ele que alimenta, Ele que faz tudo por cada um de nós. Então, a honra e a glória é para Ele. Então, vamos somente adorar nosso Pai em espírito e em verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar deste lugar onde Ele se reúne. Nós vamos cuidar muito mais do nosso tempo, porque esse aqui vai ficar. Esse tempo vai ficar. Onde nós nos reunimos, onde nós estamos aqui agora, ele vai ficar. Mas esse tempo aqui, ele vai voltar para onde ele veio. Mas para ele voltar para onde ele veio, nós temos que cuidar e zelar desse tempo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E eu agradeço, né? Em nome de Jesus, é a palavra do Senhor Jesus, a qual o Senhor me deu para vir falar para a igreja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E as palmas vão ao Senhor em nome de Jesus.